Muito bem, chegou o momento de conferirmos as atualidades de junho de 2022. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos lá naquele o que deu, né, em junho de 2022, que pode ser pauta aí do seu vestibular, das questões do Enem. Eu fiz aqui uma divisão entre assuntos que são de aspecto, né, internacional e depois brasileiros. Eu chamo a sua atenção para a guerra na Ucrânia, né, que continua lá, a invasão russa no território ucraniano, que o que chamou a atenção agora nos últimos dias, não tivemos grandes avanços, negociação de paz, coisas assim, territórios não foram desocupados, continua aquela situação, a preocupação com o preço do petróleo, com a produção de alimentos, com o fornecimento de fertilizantes, continua, né? Coisa que já tratamos aí em outros meses. Mas a novidade é que a Rússia deu um calote na sua dívida externa. Faz 100 anos que isso não acontecia e a Rússia alega que não está recebendo, né, a grana aí das suas vendas de petróleo, ela está excluída, né, daquele sistema SWIFT, que é o sistema de compensação entre os bancos internacionais, e a Rússia diz que não está recebendo grana e não tem como passar a grana adiante, e por conta disso deu um calote na sua dívida externa, o que aumenta, né, a preocupação com uma crise econômica internacional por conta lá da guerra da Ucrânia. Outra coisa que aconteceu foi a 9ª Cúpula das Américas, que é um encontro, né, de países do continente americano e foi promovido pelo governo dos Estados Unidos. Essa reunião aconteceu na costa oeste dos Estados Unidos, lá na Califórnia, e foi marcada por preocupações com a crise econômica internacional, com a questão dos imigrantes, com a questão ambiental, e também teve o encontro do nosso presidente Bolsonaro com o presidente norte-americano Biden, onde trataram, né, de assuntos variados, mas chamou a atenção a ênfase para a questão ambiental. Eu já volto nesse ponto aí. Também aconteceu o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II, né, lá do Reino Unido, essa longeva aí, rainha que tem acompanhado, né, a história e a economia, a política lá do Reino Unido durante muito tempo. Esse jubileu acontece diante de preocupações, né, com um possível plebiscito, que possível não, vai acontecer, né, mas com possível plebiscito com vitória do desejo da Escócia sair do Reino Unido, né, em meio à crise econômica agravada pelo Brexit, né, que o Reino Unido saiu da União Europeia e agora todo o desdobramento em função aí da guerra na Ucrânia, né, da pandemia e tudo mais. Aqui próximo, na Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro ganhou as eleições. A Colômbia, né, que tem um passado, aí, uma coisa preocupante com a situação do narcotráfico, teve na figura do Gustavo Petro, agora presidente, inclusive um ativista que participou de guerrilha, estava ligado lá à questão, né, do narcotráfico, mas ele se afastou dessa situação, entrou para o mundo da política e agora ganhou as eleições, apertadíssimas as eleições. Ele ganhou com 50,49% dos votos, vencendo o Rodolfo Hernández. A vitória dele, né, traz a esquerda, né, para a liderança da política lá na Colômbia e embora a vitória tenha sido muito apertada, foi prontamente reconhecida essa vitória e tal, e anunciada assim, uma transição tranquila, né, do atual governo aí para o Gustavo Petro. Outra situação que chamou a atenção foi o terremoto de 5,9, em alguns lugares foi anunciado 6,1 graus na escala Richter, terremoto que atingiu o Afeganistão. Mais de 1.500 pessoas morreram, o Afeganistão é um país pobre, tem lá os seus complicativos, mas o terremoto, ele inclusive levou o regime dos talibãs a abrir as fronteiras para ajuda internacional. O terremoto em si já é uma coisa lamentável, mas o Afeganistão também está inserido naquela chamada Ásia das Monções, que agora, na metade do ano, é época da chuva, então isso acabou agravando lá a situação. Em Bangladesh, essas chuvas que acontecem mais no verão, né, a monção de verão,
O vento sopra para o continente, chove. Na monção de inverno, para o oceano, vem a estiagem. Então, no Bangladesh teve mortandade também, mais de 40 pessoas mortas, mas no Afeganistão isso chamou bastante atenção em função aí do terremoto. E outra coisa lamentável, né, foi 53 imigrantes clandestinos que foram encontrados mortos dentro de um caminhão no Texas, naquela, né, eterna aí, situação de pessoas que fogem do México para os Estados Unidos em situação clandestina, e o que acontece? Elas provavelmente morreram de fome, de desidratação, de calor, em função de estarem nesse caminhão tentando entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Então, nesse cenário internacional, chamou a atenção isso, né? Ainda a guerra da Ucrânia, a Cúpula das Américas, o jubileu da Rainha Elizabeth, a chegada ao poder do Gustavo Pedro lá na Colômbia, o terremoto no Afeganistão e esses imigrantes que foram encontrados mortos ali no Texas. Aqui no Brasil, desde o começo do ano, né, eu tenho chamado a atenção para desmoronamento de encostas e tal aqui nestes nossos encontros, mas esse mês, graças a Deus, isso não ocorreu. Mas o que chamou muito a atenção, né, eu já lhe falei daquela Cúpula das Américas lá nos Estados Unidos, mas foi o assassinato, né, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philip, no Vale do Javari, na Amazônia brasileira. Essa é uma região de conflito entre pescadores, traficantes de droga, garimpeiros, né, indígenas, e eles estavam ali fazendo um trabalho que conflitou com essas forças, eles acabaram sendo assassinados. Isso mais uma vez jogou o holofote, né, para o Brasil, diante aí das questões ambientais, das questões indigenistas e tudo mais. Outra coisa lamentável foi o aumento da fome no Brasil. A crise econômica, a inflação, o aumento do preço, a inflação, o aumento do preço aí dos alimentos, tem causado uma situação realmente gravíssima. 33 milhões de brasileiros são considerados em insegurança alimentar grave. Né? A pessoa não come o que precisa, come mal, né? E outros 125 milhões estão também entregues a essa insegurança. Veja, são 33 milhões de insegurança grave e outros 125 em insegurança. O Brasil, né, voltou para o mapa da fome, e a fome tem causado aí muitos problemas. Muitos amigos meus aí, inclusive, enxergam como um bom tema de redação. A situação da insegurança alimentar. E tivemos, né, casos já da varíola de macaco aqui no Brasil. Isso começou na África, já afetou a Europa e já temos casos aqui no Brasil com transmissão interna, né? Não que veio de outro lugar, já tem transmissão interna. O assunto aborto voltou ao debate, né, porque aqui em Santa Catarina, uma menina de 11 anos, né, foi impedida de abortar, daí teve ela foi caso de estupro, e a lei protege isso, né, o menor, a pessoa que foi afetada por violência. Em casos de criança, né, com acefalia, também a lei já protege, mas uma juíza decidiu não liberar esse aborto, daí o escândalo, podemos dizer, veio à tona, e ela foi então levada lá para fazer o aborto, e isso acendeu novamente toda essa discussão quanto à questão do aborto no Brasil. Então é isso, né? No Brasil, falando aí, né, pena que são notícias tristes, né, mas o assassinato dessas pessoas aí, o Dom Philip e o Bruno Pereira lá na Amazônia, o problema da fome que se agrava no Brasil, a varíola e a questão do aborto ali da menina de 11 anos. Então é isso. Aproveite esses temas e mande bem nas provas. Até a próxima.